Depois de algumas edições do Big Brother Brasil de muito sucesso, com uma repercussão muito positiva para a maioria dos integrantes, chegou então em 2024 uma edição bastante problemática, que a galera cortou um dobrado lá dentro da casa e depois que saiu achou que ia mudar de vida, que muita coisa ia acontecer, mas a realidade não foi bem essa não. Nesse vídeo a gente vai avaliar os piores pós-BBBs dessa galera aqui, para quem é que tá mais difícil a situação. E ó, que tem história, tem umas histórias bem tristes, viu? A gente fica com o coração partido, a gente queria que todo mundo se desse bem, mas a realidade tá sendo bem outra. Vamos rodar aqui a vinheta e a gente já volta com força total. Big Brother Brasil pode ser a grande oportunidade da vida de alguém, pode transformar a vida da pessoa positivamente, mas também negativamente. O grande medo da galera era sair de lá canceladíssimo e não conseguir fechar contratos, não conseguir estabelecer parcerias comerciais aqui fora para poder dar aquela faturada que é o grande objetivo de todo mundo. Mas agora esse medo ele foi ressignificado. Agora o medo não é só de sair cancelado, porque mesmo quem não sai cancelado de lá acaba não tendo uma mudança tão positiva quanto imaginava na vida pós-reality show. Isso tem sido um grande desafio e é algo que tem intrigado até a galera que está se inscrevendo para o próximo BBB. Será que vale a pena ainda ir para o Big Brother Brasil? Antes da gente continuar falando sobre esse assunto, deixa eu só te lembrar de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho das notificações. Todos os dias tem conteúdo muito bacana aqui, falando sobre esse universo de televisão, de famosos, de reality show, muita coisa legal. Tudo que tá bombando no Brasilzão e no mundo, a gente comenta por aqui. Então vamos fechar a parceria? Eu tô contando contigo, hein? Vamos seguir junto, firme e forte? Bora nós! Toda essa situação envolvendo os participantes do BBB 24 teve início quando uma galera começou a fazer algumas postagens nas redes sociais indicando que nem tudo andava mil maravilhas como se imaginava. A gente pode acompanhar aqui nos posts da Thalita, que foi uma das primeiras a soltar o assunto. Tadinha, ela também foi uma das primeiras a ser eliminada do programa. E a gente até tem a ideia de que, quem é eliminado muito no início ali, de fato não teve tanta exposição e acaba não tendo tanta repercussão aqui fora. As exceções são aquelas pessoas que foram eliminadas em edições extraordinárias, como o BBB 21. A gente tem a Kerline, que foi a primeira eliminada do BBB 21, e a Kerline tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Para o BBB 24, que teve um retorno comercial muito bom para a Rede Globo, mas não chega nem perto da audiência que foi o BBB 21, por exemplo. A gente tem a Beatriz, que foi um fenômeno do BBB 24 e que tem, 4, 5 milhões de seguidores. Comparado a alguém, a Beatriz saiu quase na final, comparado a alguém que saiu na primeira semana de uma outra edição, é realmente desproporcional. A Thalita, que deixou a carreira de advogada para poder participar do BBB, soltou essas postagens aqui lá no Twitter. Bom, tá todo mundo me perguntando sobre essa questão financeira pós-BBB. E sim, galera, estamos todos no mesmo barco, Titanic o nome. E infelizmente o mito de que basta entrar no BBB para mudar a sua realidade é sim apenas um mito. Já vi ex-BBB que saíram no primeiro paredão melhorando de vida, fazendo parceiros e criando uma carreira. Infelizmente não é o caso. Após a minha eliminação, tudo que recebi foram vários nãos. Ou você não apareceu o suficiente, não gritou o suficiente, não tem seguidores suficiente. E é bom ressaltar que de todas as votações para ficar, eu fui a com mais votos para ficar dos eliminados. Eu não saí cancelado, eu não pisei ou humilhei ninguém. Talvez se eu tivesse feito, teria ido mais longe no jogo, mas vive o BBB com o mesmo caráter que vivi a minha vida. No caso, ela viveu o BBB com o mesmo caráter que ela viveu a vida. Essa foi uma das primeiras postagens que trouxe o assunto à tona. Aqui a Thalita
ela se compara a ter outros BBBs que saíram na primeira semana, mas aí eu acho que vem o lance tipo da Kerline, cara. A Kerline foi de uma edição extraordinária, não foi igual da Thalita. E outra, a Kerline saiu na primeira semana, mas ela ficou lá uma semana dentro da casa. Essa galera da última edição entrou muita gente. Então eles ficaram. Teve gente que saiu com, sei lá, um pouco mais de 24 horas, talvez 48 horas de programa. Então não deu tempo da pessoa aparecer, não teve essa visibilidade toda que em outras edições acabou tendo. O Luigi também saiu reclamando, todo mundo me perguntando sobre oportunidades e tal. Que oportunidades? Já trazendo aqui que lance não estava moleza para ele. Teve também o Nizam. Assim como a maioria, eu também pensei que muitas portas iriam se abrir, só não imaginava que seria na base da bicuda, ou seja, não estava moleza. Para abrir uma porta estava realmente muito difícil. E teve também a Lady Ellen. Às vezes parece que estamos nadando para morrer na praia. E aí quando a gente vê todas essas postagens, a galera aproveitou assim, ó, buf, foi todo mundo de vez. Quando um tocou no assunto, todo mundo começou a falar sobre esse assunto. E teve também a equipe do Michel, que também saiu nessa leva, dizendo que imaginava que nem todo mundo teria as mesmas oportunidades, mas que não imaginava que seria tão difícil assim surgir uma oportunidade. Aqui acabou se desenvolvendo um outro assunto, que não era exatamente a falta de oportunidade. Porque essa galera que sai, por mais que saia com poucos seguidores, mas tem uma visibilidade. E algumas marcas procuram, ainda que sejam marcas um pouco escusas, como por exemplo essas marcas de joguinho, que é para poder divulgar jogo ali nas redes sociais. Um negócio meio estranho, mas que a gente tem grandes nomes aí, como Neymar, como Felipe Neto, John Vlogs, uma galera divulgando esse tipo de conteúdo. Esse pessoal do BBB que saía, que não eram os campeões, não chegavam na final, eles conseguiam pelo menos fechar ali um sorteio de carro, um sorteio de iPhone, um negócio meio estranho, mas o pessoal ainda conseguia fechar e com isso arrecadava uma grana, conseguia levantar uns fundos. Mas veio um lance aqui que entrou uma questão da Rede Globo, que a Globo mudou o esquema de contrato. Isso para mim é uma das paradas mais loucas assim de tudo que a gente vê nessa situação do pós-BBB. Até o Big Brother Brasil 21, a Globo tinha um contrato com os participantes para participar do programa. E ponto. E ó, justíssimo. Beleza. É o que cabe. A galera tá cedendo a imagem, a Globo tá faturando bilhões de reais em cima daquele milhões de reais em cima daquele produto que é o BBB, com a imagem da galera, e tá tudo certo, tá bom para todo mundo. E a galera, quando saía da casa, fazia a sua meinha. Só que agora, com o sucesso de Juliette, Gil do Vigor e derivados, a Globo entendeu que ela poderia ganhar também em cima dos participantes depois do programa. E aí começa uma relação contratual que, se for exatamente como a mídia colocou, não parece uma relação saudável. A gente tem informação, saiu aí na mídia, os sites especializados comentaram que os participantes continuavam sendo agenciados pela Globo depois do BBB, e até aí tudo bem, nenhum problema, nenhuma questão. A Globo era como se a galera fosse para uma agência e já ficava ali mesmo na agência da Globo. O grande lance é que outras agências analisariam qualquer oportunidade que chegasse para esses participantes. Já a Globo não está preocupada em ver a possibilidade de sorteio de celular para Lady Ellen. A Globo não está olhando isso. E quem é que sai perdendo com essa situação é justamente a Lady Ellen. Porque grandes marcas muito conhecidas, muito grandes, com muito dinheiro, não vai procurar essa galera que estava reclamando, não vai procurar o Michel, não vai procurar o Nizam, não vai procurar a Thalita. E aí as marcas pequenininhas que procuram, a Globo nem dá bola. E aí a pessoa que está do outro lado, o ex-participante, é que acaba saindo no prejuízo. Isso, e ainda tem um lance de que, cara, isso é muito estranho. Se for desse jeito mesmo, Jesus amado, o negócio fica muito pior. Mas tem uma história de que os participantes que fechassem algum contrato, independente do valor do contrato, eles só ganhariam 15 mil reais pela publicidade. Como foi, por exemplo, o caso da publicidade da Beatriz, fazendo a propaganda do iFood. Esse episódio, esse comercial, passou na final do BBB. E teve também um da Fernanda.
E aí reza a lenda que elas só ganharam 15 mil reais. Agora tu imagina quanto foi que a Globo não cobrou para elas fazerem comercial. Se foi isso mesmo, é muito estranho, é muito bizarro. A gente fica na torcida para que não tenha sido assim, que elas tenham faturado mais. Quem também entrou nessa onda e acabou falando mais, deixando mais visível o prejuízo que foi tomado, foi o Michel e o Nizam. O Nizam, tadinho, ele foi no corre dele para poder segurar a onda. Acho que estava ali preso, o contrato não podia, não estava rolando oportunidade, não tinha trabalho, a Globo não estava passando para ele os projetos que estavam chegando. O que ele fez? Criou então um perfil nesses sites de conteúdo sensual. Aí ele posta foto dele, foto sensual, foto dele peladão, e a galera, para poder acessar, tem que pagar. E isso acaba gerando uma renda aí para ele. E aí foi uma sacada, porque isso certamente está fora do esquema da Globo. A Globo só está ali tomando conta das relações comerciais, da publicidade. Mas criar uma conta numa parada dessa, num aplicativo desse, aí a Globo não pode falar nada. A Globo não pode barrar, e ele foi lá e garantiu já o dele. O Michel, tadinho, não foi para poder fazer foto sensual. O Michel revelou que ele vai precisar vender o carro que ele ganhou lá dentro do BBB, porque quando ele entrou no programa, ele não tinha dívidas, mas ele também não tinha dinheiro guardado. E para que ele pudesse ter uma equipe cuidando das redes sociais dele, ele gastou em um total de 60 mil reais nesse período que ele estava lá dentro do programa. E agora ele não conseguiu faturar ainda esse dinheiro. Então, para poder arcar com as despesas, com essa dívida que ele tem, ele já tinha vendido alguma coisa e tinha tirado 20 mil reais, mas ainda falta aí 40 mil reais para ele poder terminar de pagar o pessoal. Vai vender o carro que ainda não recebeu, porque também é assim. O carro, esses prêmios que a galera recebe lá, eu acho que prêmios menores, tipo uma televisão, um celular, até recebe logo. Mas um carro demora mó tempão. Eu me lembro que a Paula, que ganhou o Big Brother Brasil 18 ou 17, um desses aí, acho que foi o 18, 19. E, gente, deixa pra mim nos comentários qual foi o BBB que a Paula ganhou. Ela levou quase um ano para poder ganhar, para poder receber de fato o carro. Quando ela ganhou o carro, o valor dele já tinha diminuído muito em relação à época do Big Brother Brasil. Ela até deu uma reclamada nas redes sociais sobre isso, e com toda a razão. No caso do Michel, esse dinheiro vai ajudar a pagar as despesas. E o Nizam contou também numa entrevista que a situação dele, ele tinha 34 reais na conta quando ele entrou no BBB, e ele tinha um carro no valor de 60 mil reais, e ele precisou vender esse carro para poder se segurar nesse período que o contrato com a Globo estava rolando, e aí, né, os trabalhos não estavam chegando. Depois dessa situação toda, e principalmente de uma exposição que o Michael mais revoltado de todos, o Michael, que foi o primeiro eliminado do programa, ele foi quem mais sentiu que a parada, que o pós-BBB foi zoado, foi difícil demais para ele. Ele até chegou a fazer uma cirurgia, fez lipo, fez preenchimento com gordura. Ele deu uma mexida no corpo, mas aí naquele lance de parceria mesmo, né? De, como é que é? Permuta. Então ele deve ter ganhado a cirurgia toda, fez a divulgação, né? Postou nas redes sociais, então não tinha dinheiro mesmo rolando de um lado para o outro. Aí a Globo não podia falar nada, acabou passando. Mas o Michael reclamou demais. Ele falou, o Michael foi quem mais desabafou. Ele falou mesmo, quando o contrato com a Globo, diante de toda essa exposição da situação, quanto estava todo mundo insatisfeito, a Globo falou, tá bom, beleza, vamos encerrar então esse contrato, vocês podem seguir a vida de vocês e a gente não vai mais tá em cima dessa questão, a gente não vai estar mais gerenciando isso. Só que aí também, né, já tinha passado o ápice do BBB. Ainda mais para o Michael, que foi o primeiro a ser eliminado, durante o programa ele poderia estar aproveitando a imagem dele, né? E aí não estava, porque a Globo não deixava. Ele disse assim, era como se eles estivessem pedindo uma fortuna para me soltar. Eu sequestrado e eles me pedindo uma fortuna para me soltar. A cara da minha esposa era de desespero ao ler o contrato. Era como se eu tivesse sido sequestrado e eles estivessem pedindo uma fortuna para me soltar. Era assim que eu estava me sentindo. Era assim que eu estava me sentindo até ontem. A gente cria muita expectativa. Depois que eu fiz aquele desabafo das redes sociais, muitos ex-BBBs vieram me criticar. Disseram que eu tinha que correr atrás
mas o meu contrato era diferente do que eles tinham. Não sabiam da minha realidade, mas me julgam pelos recortes da internet. Isso aqui também é um lance, porque teve meio mundo de ex-BBB falando em cima disso. Depois que essa galera toda procurou as redes sociais e começou a falar sobre a questão, aí um monte de Gil do Vigor, o Rodrigo Mussi, o Eliezer, uma galera defendendo a Globo e dizendo que essa galera, que os BBBs 24, que eles precisavam correr atrás, que eles tinham que batalhar. Mas é justamente o que o Michael disse, o contrato dessa rapaziada era outro. O Gil do Vigor não tinha um contrato tão restritivo quanto esse. O Gil do Vigor ganhou para poder fazer o documentário na Globo, coisa que o Davi não ganhou, que já estava no contrato para participar do BBB. Você cede os direitos para poder fazer um documentário sobre você. Tem muita coisa diferente. E, gente, é uma coisa tão simples. Se o contrato é diferente, então não dá para você comparar a sua trajetória com a trajetória do outro. Não dá para você querer diminuir a força, a reivindicação do outro a partir da sua experiência, se a sua experiência foi diferente, sua experiência foi mais leve, foi mais privilegiada. Não dá, parece que a galera quer a todo custo botar a opinião para fora ali, mas acaba opinando sobre coisas que não tem muita coerência. Achei bola fora da galera que ficou criticando os BBBs dessa edição do BBB 24. Depois de tanta repercussão do Michael e da galera toda, a Rede Globo acabou rompendo o contrato com eles e eles ficaram livres agora para poder tocar a vida. Mas é como eu já disse, né? Já passado um tempinho depois do BBB, a alta do programa já não estava mais em voga. E isso, obviamente, fez com que eles perdessem dinheiro. E sobre esse assunto de perder dinheiro, o Nizam e o Michel chegaram a comentar o quanto de dinheiro que eles perderam. Já vou te contar isso, mas não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Clica aqui embaixo, nesse joinha. Isso tem muita importância pra gente aqui no canal, beleza? E comenta também, a sua interação é muito importante. O Nizam, numa entrevista, soltou um detalhe, ele não sabe um valor exato, fechado, mas ele diz que com certeza mais de 100 mil reais ele perdeu com essa relação comercial, empresarial que ele tinha fechado com a Globo através desse contrato. Se ele tivesse solto, se ele tivesse por conta própria, ele teria desenvolvido muito mais do que ali com a Rede Globo. E se você acha que quem saiu, é porque essa galera não saiu muito quista pelo público, essa galera não foi a galera preferida da edição, mas quem ganhou o programa, aí sim, aí saiu com a vida resolvida. E deixa eu te contar, não saiu com a vida resolvida não. Brasilzeira, e a gente pode começar por esse aqui, ó. Davi simplesmente o campeão do BBB 24 e ele tá tendo um pós-BBB muito ruim, muito complicado, cara. A situação do Davi é realmente preocupante, tadinho. O Davi dentro do programa, ao mesmo tempo que ele conseguiu uma torcida muito forte, ele também não era unânime, ele não era unanimidade. E muita gente não torcia por ele, muita gente não gostava dele, tinha essa movimentação na internet. E depois que ele saiu, logo a gente saiu e já tinha a ideia de que um documentário estava sendo preparado para ele. E aí, como eu já falei aqui, parece que ele não ganhou cachê nenhum para poder fazer esse documentário. O que eu acho tão injusto. A Juliette faturou uma grana para poder fazer o documentário dela pro Globoplay. O Davi, aparentemente, não ganhou nada, maluco. Nada. 1 centavo. O cara já ficou 3 meses lá no BBB. Pô, show de bola. Ali foi uma escolha, mas aí tá atrelado fazer um documentário sobre você e você não faturar nada. Eu acho tão injusto como participante. Mas o problema no caso do Davi não foi só essa questão contratual. Assim que ele sai do BBB, ele ganha o BBB na terça-feira à noite. Na quarta-feira de manhã, quando ele vai dar entrevista para Ana Maria Braga, ele já começa ali a meter os pés pelas mãos. Dentro do programa, o cara era casado, se referiu o tempo todo à esposa dele, a Mani. No dia seguinte, no café da manhã, já não era a esposa, era uma namorada. Eles ainda estavam se conhecendo. Mudou completamente a história. Alguma coisa ali na noite virou que mudou totalmente a situação. E no outro dia, obviamente, aquilo pegou malzão para ele, causou polêmica na internet, nas redes sociais.
pegou malzão, foi super estranho essa história do Davi, que era casado e no dia seguinte estava só namorando, tomando sorvetinho na praia. Até para Ana Maria isso foi um choque, foi um estranhamento, mas não parava por aí não. Depois a gente tem o próprio documentário dele, que foi um fiasco, um documentário que não gerou, não teve a repercussão que se esperava, não teve a repercussão proporcional à repercussão positiva que o Davi teve dentro do programa. A gente encontra muitas situações forçadíssimas dentro do eu acho que até dentro do BBB em relação ao Davi, mas muitas situações forçadas no documentário. Você vê que é um negócio muito artificial, muito puxado. A gente tem o Davi completamente sem assessoria. Ele não tem uma assessoria profissional, é ele e a família dele ali tomando conta das redes sociais, e aí todo dia é uma confusão. Ainda teve aí segue mais confusão da vida pessoal, ele com a Mani, e aí separa, e aí termina, e ela aparece no documentário, a Globo não mostra o rosto dela, e todo dia ela posta uma coisa nas redes sociais, e aí não tem uma harmonia com a mãe do Davi, com a irmã do Davi. É um pega pra capar, é uma confusão essa galera. Depois disso, ainda veio o desastre, a situação desastrosa no Rio Grande do Sul, e que o Davi resolve ir para lá, teoricamente, ajudar. Mas a maneira como ele resolveu fazer isso gerou também muitas críticas fundamentadas. Porque ficou parecendo que ele estava lá, na verdade, era produzindo conteúdo. Ele estava ajudando, mas a ajuda era para alimentar as redes sociais, era para mostrar, olha, tô fazendo um trabalho legal aqui. Sem contar que existem várias vaquinhas que estavam sendo criadas, vaquinhas oficiais, pedidos de doações oficiais, para poder ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, e o Davi resolve divulgar o próprio Pix de uma conta pessoal dele, para poder arrecadar dinheiro para ajudar as pessoas no Rio Grande do Sul. Ele comprou um monte de coisa, comprou alimento, comprou um colchão, foi para lá, ficou um tempo, depois voltou para Bahia, depois retornou para o Rio Grande do Sul, mas tudo isso gerou muita polêmica. Ainda tinha o fato dele estar nos lugares e as pessoas estavam lá ilhadas, aí quando ia socorrer alguém, ele fazia live e ele ficava entrevistando a pessoa. E aí, você tá bem? Como é que você tá? A pessoa tava ali, tadinha assim, acabada, destruída, naquela situação terrível. E o Davi ali interpelando, fazendo perguntas inconvenientes, tirando foto sorridente com um monte de gente acabada, destruída assim atrás. Enfim, um comportamento muito triste, muito estranho, que não cabia para aquela situação. Faltava alguém chegar e chamar e falar: Davi, não, vem cá, não faz isso. Ele precisava de mais de uma assessoria. Pra vocês terem noção, aí depois de todo esse imbróglio, essa confusão envolvendo a presença do Davi no Rio Grande do Sul, muita gente acusando ele de ter usado um Pix próprio, uma conta própria. Ele acabou soltando essa nota oficial de prestação de contas, que tem muitos erros de português. É muito triste saber que eu estou... Eita, ficou pequena a letra, peraí. É muito triste saber que mesmo eu, Davi Brito Santos de Oliveira, querendo ajudar, as pessoas estão passando por um momento tão difícil neste momento. Existiram sempre pessoas criticando, mesmo eu indo ajudar de coração. Mas de qualquer forma, agradeço a cada um que ajudou, e nesse momento eu estou prestando conta de todos os comprovantes e notas fiscais. Fico muito triste em saber que ainda a situação está muito complexa no Rio Grande do Sul, mas fiz tudo o que pude fazer. É só para esclarecer mesmo as pessoas que ainda têm dúvidas ou que peçam que eu peguei o dinheiro doado para comprar passagem. Peguei não. Uma empresa viu a minha altitude, aplaudiram e me ajudaram com passagem ida e volta. Foi doação. Obrigado a todos. Isso aqui é uma grande contradição, porque ele, numa entrevista, inicialmente ele disse que o dinheiro era para poder ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul e que ele estava indo por conta própria. Aí ele disse que tinha doação de uma empresa. Depois, numa outra entrevista, ele disse que não, que o dinheiro ajudou ele a comprar passagem, porque ele não tinha condições para comprar a passagem. Aí depois ele voltou atrás, aí ele soltou a prestação de contas nas redes sociais, mas não era muito clara.
era uma prestação de contas ainda obscura, a galera começou a criticar, ele foi lá, apagou e não falou mais sobre o assunto. Ou seja, é um negócio, gente, completamente torto, cada dia é uma coisa, cada hora é uma hora, fala uma coisa, muda outra, enfim. Uma situação bem estranha, a situação do Davi. E com isso ele tem perdido milhares de seguidores nas redes sociais desde que saiu do BBB. A galera não tem se interessado pelo conteúdo que ele tá postando. Foto sem camisa, fazendo dancinha, também desajeitadão, não tem também não flui a dancinha, ostentando nas redes sociais, fazendo pescaria, andando de jet ski, com relógio dourado, umas coisas assim que não tem agradado muito a galera. A galera tem achado bem estranho e ele já perdeu aí por volta de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. E aí, na sua opinião, qual o pior pós-BBB desse Big Brother Brasil 24? Deixa pra gente aqui embaixo nos comentários e aproveita para assistir mais vídeos do nosso canal. Até amanhã, todos os dias tem vídeo por aqui. Valeu!